Estão vivos ainda? Já passou, acabou o recurso de revista, prof, jura. Ele é complexo mesmo, tá, galerinha? Então assistam o vídeo com calma, assistam de novo se tiverem dúvidas, acompanhem os slides estão bem completos sobre a matéria, tá bom? Leiam os artigos indicados, leiam as súmulas indicadas, para vocês ficarem bem sabidos, tá? Vamos continuar? Tomem um café, tomem um fôlego e vamos. Bom, nós vimos nos vídeos anteriores o recurso ordinário do artigo 895 e o recurso de revista do artigo 896. Agora nós vamos dar uma folguinha e vamos ver uma coisa bastante curtinha e simples, que são os embargos de declaração. Uma curiosidade, até o ano 2000 não tinha na CLT previsão de embargos de declaração. A gente aplicava subsidiariamente os embargos do CPC antigo, CPC de 73. Aí veio uma alteração na CLT e foi introduzido o artigo 897A, tá? O A grandão, prevendo os embargos de declaração muito mais com uma finalidade de tratar a possibilidade de efeito modificativo do que efetivamente disciplinar os embargos de declaração, já que a gente aplicava subsidiariamente e continuamos aplicando de forma supletiva e subsidiária o CPC, tá bom? Então, embargos de declaração. Prof comentou que ele tem natureza jurídica controvertida. Por quê? Porque se a gente for pensar naqueles requisitos tradicionais de recurso, preparo, custas, depósito recursal, reforma do julgado, instância hierarquicamente superior, nada disso os embargos de declaração se enquadram. Eles são apreciados pelo próprio juiz que proferiu a decisão, não exige o pagamento de custas, nem de depósito recursal, nem nada, e eles não querem exatamente uma reforma do julgado, eles querem uma complementação do julgado que padece de algum vício. Por isso que se diz que tem natureza jurídica controvertida. Lá no CPC não tem muita dúvida, porque ele foi elencado como recurso lá no artigo 994 do CPC, mas a CLT não fez igual. Lembra que a gente estudou no primeiro vídeo da aula de hoje o artigo 893 e lá ele elencou quais eram os recursos no processo do trabalho? Se vocês forem prestar atenção, lá não está previsto embargos de declaração. Vocês podiam dizer, mas prof, eu li lá que está escrito embargos. Sim, mas esses embargos que estão no 893 são os embargos no TST, que a gente vai estudar daqui a pouco. Não são embargos de declaração. Agora, claro, né, gente, não é porque não está no artigo 893 que não existe no processo do trabalho e nem que não possa ter caráter recursal, tá bom? Então, a prof conta essa discussão, essa polêmica aí sobre a natureza jurídica, mas para vocês lembrarem que ele é o diferentão da história. Prazo diferente, pressupostos diferentes, tá? O que não muda? O que não muda é que embargo de declaração serve para aperfeiçoar o julgado. Um julgado que tem uma contradição, um julgado que tem uma omissão. Isso não tenha dúvida, a gente usa os embargos de declaração. No processo do trabalho, no artigo 897A, ele tem uma hipótese de cabimento a mais, além dessa questão da omissão e da contradição, que é o cabimento dos embargos de declaração quando houver manifesto equívoco em pressuposto extrínseco de recurso. Nossa, prof, o que quer dizer isso? É muito simples, gente. Pense a seguinte situação. Você interpôs um recurso de revista, por exemplo, no prazo correto. Mas o tribunal, quando foi fazer o juízo de admissibilidade, se equivocou, contou errado os prazos. Vamos imaginar que essa situação da pandemia que a gente viveu agora, que tinha suspensão de prazo processual, e o servidor que estava contando errou ali na vice-presidência, não viu. E é um manifesto equívoco, porque era só contar no calendário, sob um pressuposto extrínseco, tempestividade. E aí, denega o segmento do teu recurso de revista. O normal seria você fazer agravo de instrumento. A gente vai estudar daqui a pouquinho agravo de instrumento, mas a prof já mencionou várias vezes na sala de aula, quando ainda a gente estava face a face, que agravo de instrumento para o processo do trabalho é só para destrancar recurso. Então, o usual seria você fazer um agravo de instrumento, demonstrando que o teu recurso de revista era tempestivo.
Mas, a partir do momento que o artigo 897-A da CLT possibilita você manejar embargos de declaração para impugnar manifesto equívoco de pressuposto extrínseco de recurso, é muito mais simples você fazer um embargo de declaração do que um agravo de instrumento. Então, portanto, diante desse despacho denegatório da vice-presidência, você faz um embargo de declaração dizendo, olha, o despacho denegatório possui um manifesto equívoco na análise do pressuposto extrínseco do meu recurso de revista, que é a tempestividade. Pega a mãozinha e conta aí no calendário. Viu? Tava tudo certo. Puxa, bem mais simples. O tribunal vai perceber o erro, vai sanar esse vício que tinha no despacho e vai terminar de fazer a análise da admissibilidade do teu recurso de revista. Então, esse é um exemplo de uso de embargos de declaração com fundamento nessa previsão do 897-A, do manifesto equívoco em pressuposto extrínseco de recurso. Prof, você não falou de embargos de declaração por obscuridade nem por erro material. A prof não falou porque não está ali no artigo 897-A da CLT, mas quem está acompanhando a aula pelos slides viu que a prof colocou lá no slide 34, que a gente aplica o 1022 do CPC. É um exemplo clássico de aplicação supletiva e subsidiária. Por que supletiva? Porque a CLT já dispõe, mas não dispõe de forma integral. Então, a gente complementa, a gente faz a aplicação supletiva do CPC ao processo do trabalho, tá? Nós temos que lembrar que a CLT previu expressamente a possibilidade de efeito modificativo nos embargos de declaração, quando tiver ali um caso de contradição, quando tiver uma omissão, quando tiver esse manifesto equívoco em pressuposto extrínseco de recurso. Basta que a parte contrária seja intimada para poder dar a sua manifestação em respeito ao contraditório e à ampla defesa, tá? Slide, para quem está acompanhando, 35. Independentemente de qual seja a hipótese de cabimento dos teus embargos de declaração, ou mesmo se ele vai ser provido ou não vai ser provido quanto ao seu conteúdo, fato é que a partir do momento em que você interpõe os embargos de declaração, e desde que satisfeitos os pressupostos extrínsecos, né, tempestividade, representação regular, os seus embargos de declaração vão ter o efeito mágico e maravilhoso de interromper o prazo do recurso principal. Por isso que muita gente faz embargos de declaração para pedir um esclarecimento, às vezes até uma coisinha bobinha qualquer, mas é para ganhar um prazinho aí para poder fazer o recurso principal. Lembra que a gente fez um monte de exercício em sala de aula sobre depósito recursal e nós vimos que os depósitos são altos para chuchu? Tem casos em que às vezes faz-se um embargo de declaração meia boca. Não estou dizendo que a lei permite, tá, gente? Mas a prof está contando que às vezes faz meia boca para que haja tempo de você levantar a grana aí do depósito recursal. Prof, mas o que acontece se fizer um embargo de declaração meia boca? Ora, o que vai acontecer é que você vai receber uma multa por embargos protelatórios. A CLT não previu, mas a gente aplica, diante da omissão da CLT, o artigo 1026 do CPC, que prevê a multa por embargos protelatórios, tá bom? Quem for na sala de aula, a prof vai contar um exemplo bem engraçado, que não é meu, mas eu escutei e vi a peça, então não é papo para inglês ver, sobre um famoso embargos protelatórios, que colocaram assim na peça, vem apresentar embargos protelatórios. Parece piada, mas não é, porque a prof viu, tá bom? Muito bem, gente, embargos de declaração serve única e exclusivamente, então, para isso, aperfeiçoar o julgado. Dando continuidade aqui nos nossos recursos em espécie, sem mais delongas, nós vamos então tratar do agravo de instrumento, que a prof já antecipou tantas vezes aqui na sala de aula, seja virtual, seja presencial, quando a gente estava junto, tá? Agravo de instrumento no processo do trabalho, gravem isso, tá? Tá lá no artigo 897, a linha B, e serve única e exclusivamente para impugnar despacho denegatório de segmento de recurso. Prof, você tá parecendo uma retardada falando assim. Eu sei, gente, mas é que como é diferente do processo civil, a prof precisa que vocês prestem bem atenção para ficarem bem sabidos em processo do trabalho. A prof vai falar de novo. Agravo de instrumento no processo do trabalho só serve para impugnar despacho denegatório de segmento de recurso.
Só isso, só isso. Quer dizer o seguinte, você apresentou o teu recurso no juízo ACO, tudo certinho. O segmento do seu recurso para o adquém foi obstado, porque o ACO entendeu que tinha algum vício no seu recurso. Pode ser lá, questão de tempestividade, pode ser preparo, pode ser qualquer coisa, não cabimento. Mas fato é que para destrancar esse recurso que ficou preso no ACO, você pode utilizar agravo de instrumento para impugnar esse despacho denegatório. É só para isso que serve, é a coisa mais sem graça do mundo, agravo de instrumento no processo de trabalho. Para evitar que você fique destrancando bobagens, tá? A CLT exige um novo pagamento de depósito recursal para o agravo de instrumento. Mas veja, você já pagou o depósito recursal quando você fez o recurso que foi trancado. Se era o caso, se você perdeu o processo, quantia pecuniária, aquilo tudo que a gente já conversou na aula passada. E porra, prof, tem que pagar de novo o depósito? Eu já paguei e não me deixaram entrar. Então, a CLT deu uma colher de chá. Falou, olha, o depósito recursal do agravo é metade, tá? Paga meia. Você paga 50% do depósito recursal do recurso que teve o seu segmento denegado. Então, haja grana para meter no processo. Então, tem que olhar se realmente houve equívoco do tribunal ACO, do juiz ACO, ao apreciar o teu recurso que teve o segmento denegado. Prof, mas você falou agora há pouco se fosse um manifesto equívoco e se fosse sob pressuposto extrínseco, eu podia não fazer agravo no instrumento. Muito bem, tá ligado na aula. Se o teu recurso teve um despacho denegatório por manifesto equívoco, tem um erro grosseiro do juízo ACO, ao analisar um pressuposto extrínseco do teu recurso, vai de ED. O ED é de graça, não precisa pagar depósito recursal, e a CLT no 897A possibilita o seu uso. Se não for manifesto equívoco de pressuposto extrínseco, não vai ter jeito, você vai ter que fazer o agravo de instrumento e vai ter que pagar metade do depósito recursal do recurso devido. Pessoal, óbvio, se você é uma parte que precisa pagar depósito recursal. Nós fizemos zilhões de exercícios na aula passada, e aí a prof quer que vocês lembrem daqueles pressupostos gerais de recurso que nós estudamos na aula passada, tá bom? Tem uma colherzinha de chá que a prof quer acrescentar. Se o despacho que você está impugnando estava denegando o segmento de um recurso de revista que tinha como fundamento ofensa, literal, de súmula, ou de EJ, ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, diz o parágrafo 8º desse artigo que não precisa pagar o depósito recursal, tá bom? Tá liberado o depósito recursal, porque o TST tem interesse em analisar o seu recurso de revista e aí se perdoa o depósito recursal, que seria pela metade, tá? Lá do artigo 899, que trata de depósito recursal, foi introduzido esse parágrafo 8º, dizendo que aí pode fazer mesmo sem pagar. Finalizando aqui o agravo de instrumento, uma peculiaridade, tá? Você protocola o agravo de instrumento no juízo que denegou o segmento do teu recurso principal. Prof, mas por que ele pode analisar o agravo de instrumento? Não, ele não pode, gente. Assim como no processo civil, o agravo de instrumento ele é apreciado só pelo adquém, mas você protocola no ACO para facilitar o juízo de retratação, porque o juízo que denegou o segmento, ao olhar o seu agravo de instrumento, falou: nossa, eu errei, tá certo, os pressupostos estão todos preenchidos, revejo a minha decisão. Então é só para facilitar o juízo de retratação, mas o teu agravo de instrumento ele é diretamente remetido para aquele tribunal que deveria conhecer o recurso que foi denegado. Detalhe, hein, gente? Lembra que a prof falou da transcendência no vídeo anterior que a gente viu sobre recurso de revista? Se você protocolou um recurso de revista no TRT, bateu na trave, tá? Foi denegado o segmento do teu recurso de revista. Você protocola um agravo de instrumento para destrancar esse recurso de revista. Se quando o teu agravo de instrumento chegou lá no TST, dentro dele está o recurso de revista, tá, gente?
chegou lá no TST e o relator entende que não tem transcendência, isso no agravo do instrumento, a CLT disse que lá no parágrafo 6º do artigo 896A, que essa decisão é irrecorrível. Existe discussão sobre constitucionalidade desse dispositivo, tá? De qualquer modo, para fins de exame de ordem, letra da lei 896A, então, se a transcendência não for reconhecida em agravo de instrumento de recurso de revista, a decisão seria irrecorrível. Daí não cabe aquele agravo regimental que a prof comentou lá na aula no vídeo específico do recurso de revista. A CLT, ela prevê no parágrafo 5º do artigo 897 que você vai formar o agravo para poder fazer o agravo de instrumento. A gente tem que lembrar que hoje a Justiça do Trabalho adota processo 100% eletrônico. Então, se o teu processo no teu tribunal for eletrônico, você não precisa formar o agravo, porque é automático. Tem uma resolução do TST que assim determina, a prof colocou lá no slide 39, tá? A prof vai parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo para fazer o upload, tá? Então, nós vimos nesse vídeo embargos de declaração e agravo de instrumento, tá bom? Até já, gente!